Olá, sejam bem-vindos ao Projetizado Podcast. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa conversa sobre evolução na gestão, sabe? Comparando o PMO, o escritório de projetos mais tradicional, com o VMO, que é o escritório de gestão de valor. A gente se baseou num material bem interessante que explora essa transição. Nosso objetivo aqui é entender as diferenças-chave, como é que essas estruturas podem, talvez, se complementar e por que essa mudança de foco, né, da simples execução para a geração de valor de verdade está cada vez mais crucial para as empresas. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, vamos falar do PMO tradicional. O mundo dele é execução eficiente, certo? Exato. Garantir que os projetos cumpram prazo, custo, escopo, aquilo que já está definido. Ele que traz a padronização dos métodos, as ferramentas, o treinamento, monitoramento constante, gestão de recursos, é a máquina de fazer acontecer, digamos assim. E essa máquina é super importante, claro. Organiza, né? Mas o material que a gente analisou levanta um ponto interessante. Um risco, na verdade. Quando essa eficiência vira um único foco, muitas vezes ela se desconecta do porquê, sabe? Do valor estratégico real que o projeto devia entregar para o negócio. O PMO tradicional, focado na entrega, ele pode acabar gerenciando tarefas, atividades, e não necessariamente resultados de impacto, né? Exatamente. E aí, nessa lacuna, que surge a evolução. O VMO, o Value Management Office. Aqui é onde fica realmente interessante. O VMO meio que inverte a pergunta, né? Não é só como fazer, mas principalmente o que deve ser feito. Perfeito. O foco dele é garantir que a empresa invista nos projetos certos, aqueles alinhados com estratégia e que, prometem o maior valor. Precisamente. E as responsabilidades do VMO são bem distintas. Ele atua para alinhar o portfólio todo de iniciativas com a estratégia da empresa. Estabelece métricas para medir e maximizar o valor e não só o financeiro. Isso é importante. Prioriza as iniciativas com base nesse potencial de valor e, o que é crucial, acompanha a realização dos benefícios, sabe? Muito depois da entrega formal do projeto. Ah, então ele não para na entrega. Não mesmo. Ele funciona como uma ponte estratégica, né? Conectando a visão de longo prazo com a execução do dia a dia. E busca criar essa cultura na organização voltada para o valor. Então, para resumir as diferenças principais que o material aponta: foco PMO na execução eficiente, VMO na geração de valor efetiva, Uhum. horizonte PMO focado no ciclo do projeto em si, VMO vai do início até, como você disse, a colheita dos benefícios. Exato. Métricas PMO usa prazo, custo e escopo. O clássico triângulo. Já o VMO prioriza ROI, retorno sobre investimento, benefícios concretos e alinhamento estratégico. Métricas de impacto, né? Isso. E os stakeholders também mudam um pouco o foco. O PMO conversa mais com gerentes de projeto, equipes. O VMO dialoga muito com a alta liderança, com as áreas de negócio. Representa uma mudança de mentalidade bem significativa. Tem até uma frase que o pessoal usa e que resume bem, né? Enquanto o PMO garante a entrega, o VMO garante o impacto. Boa, captura bem a essência dessa diferença de propósito que as fontes exploram. E o que é fascinante aqui, e o material que a gente viu reforça isso, é que não precisa ser uma guerra, sabe? PMO contra VMO, Ah, não são inimigos. de jeito nenhum. Eles não são necessariamente substitutos. Podem, e muitas vezes devem, coexistir e se complementar. O material até menciona diferentes modelos. Podem ser estruturas separadas que colaboram, um PMO que evolui aos poucos para incorporar valor, uma estrutura única e integrada ou um modelo híbrido. Tipo, VMO mais estratégico orientando um PMO mais prático. E essa colaboração, quando funciona bem, deve trazer benefícios claros, imagino. Com certeza. Tipo, um alinhamento mais forte entre o tático e o estratégico, né? Aquele equilíbrio entre fazer as coisas do jeito certo, com eficiência, e fazer as coisas certas que trazem resultado, a eficácia. Exatamente. E aí você tem uma visão completa do ciclo de valor, desde a ideia inicial até o benefício realmente acontecendo lá na ponta. Faz todo sentido. Sem dúvida. Mas um ponto de atenção que o material bate bastante na tecla: a necessidade absoluta de clareza nos papéis. Ah, definir quem faz o quê. Exato. E comunicação transparente entre essas estruturas, se elas coexistirem. Isso é fundamental para evitar sobreposição ou, pior,
deixar alguma coisa cair no vão, sabe? Para garantir que os dois trabalhem juntos para o objetivo maior, gerar valor. Essa teoria da sinergia parece ótima, mas e na prática? O material que a gente analisou traz um caso bem legal, né? De uma empresa de alimentos. Sim, eles tinham um PMO super eficiente, super conhecido por entregar os projetos no prazo, no orçamento, tudo certinho. O famoso verdinho nos status reports. Isso. Só que a liderança sentia que o impacto estratégico dessas entregas era baixo. Muitos projetos não pareciam realmente mexer o ponteiro do negócio, sabe? Entendi. Entregava, mas não necessariamente o que mais importava. Exato. E a decisão deles não foi acabar com o PMO, mas sim complementar com o VMO. Criaram um comitê estratégico para avaliar o valor potencial das iniciativas antes de começar, desenvolveram um jeito de priorizar focado explicitamente em valor e passaram a validar os business cases, as justificativas do projeto, de forma bem mais rigorosa. E cobrando depois, né, a realização daqueles benefícios prometidos. Exatamente, não só aprovar, mas acompanhar. E os resultados que eles descrevem são bem impressionantes. Em um ano, o ROI médio dos projetos escolhidos com essa nova lente aumentou 28%. Uau! Além disso, eles conseguiram reduzir o número total de projetos em 35%. Focaram naqueles de maior valor agregado, né? Menos é mais, nesse caso. Concentraram os esforços. Isso. E como resultado, 90% dos investimentos em projetos passaram a estar diretamente alinhados aos objetivos estratégicos da empresa. Esse salto no ROI, o material sugere, não veio só de escolher projetos melhores, mas de uma mudança cultural mesmo, sabe? Provocada pelo VMO, onde cada decisão passou a ser questionada. Isso gera valor estratégico, algo que o PMO focado na entrega talvez não conseguisse provocar sozinho. Claro. Imagino que não tenha sido fácil. O material até menciona que teve resistência inicial do pessoal do PMO, né? E aquela dificuldade de sempre de medir valor que não é financeiro. Sim, valor intangível é sempre um desafio. Mas superaram isso com workshops, muito diálogo e, principalmente, definindo com clareza os papéis e responsabilidades de cada um, deixando claro que um complementava o outro. Toda essa discussão sobre foco em valor, né? E esse exemplo prático, isso levanta uma questão importante, que o material meio que deixa no ar para a gente pensar. Como é que as organizações podem, de verdade, avaliar se os investimentos delas em projetos estão realmente focados em gerar valor estratégico sustentável? Ou será que estão só presas naquele ciclo de cumprir prazo e orçamento, sem olhar o impacto real? Fica aí a reflexão. Obrigado por prestigiar o Projetizado Podcast e até o próximo episódio.